O VAR, vamos falar de esporte agora. Na sua opinião, o VAR, ele ajuda mais ou acaba que atrapalha muito mais ainda? Vamos ver. Uma das tecnologias usadas no futebol hoje em dia é o VAR, o árbitro de vídeo, que tem a função de auxiliar o árbitro de campo em algumas decisões. Mas o VAR está sendo utilizado de maneira correta no futebol? Ouvimos a opinião de um dirigente de equipe amadora. Na verdade, quando surgiu a ideia do VAR, eu achei agora resolve todos os problemas. Eu sempre achei que ia resolver todos os problemas, aqueles erros absurdos que a gente via, que depois só ia conseguir ver depois que passava novamente, né? E a gente viu o tamanho do erro que tinha acontecido naquele jogo, né? A arbitragem, uma incompetência muito grande em alguns momentos. Então a gente achou que ia acontecer aquilo ali, aqueles erros iam ser corrigidos. Mas, na verdade, para mim, particularmente, só veio atrapalhar. O VAR só veio atrapalhar mesmo, porque a gente vê lances absurdos acontecendo, continuando naquele mesmo lance que acontecia antes. E a forma do VAR trabalhar é uma forma absurda. Se tratando de fora, já que você está entrando no assunto, o VAR que trabalha fora, ele é um VAR mais capacitado para fazer o trabalho. A gente vê isso, agiliza rápido, resolve rápido e aqui a gente já sabe como acontece. A gente tem visto, não é de um jogo, não é de 2 jogos, é vários jogos. A maioria, para se decidir lances que não tem, a gente está vendo que realmente aquilo ali não precisava passar tanto tempo para decidir uma coisa que está óbvio. Então, acredito que o VAR ele só tem atrapalhado. Na opinião de um árbitro de futebol amador, existe uma diferença entre o VAR no Brasil e o VAR na Europa. No Brasil, ainda precisa de muitos ajustes e o maior problema é no tempo de dar a decisão. A questão do VAR, no meu ponto de vista, ele, para o futebol profissional, né, que ainda no futebol amador a gente desconhece alguma competição que já esteja utilizando essa tecnologia, que não depende só de uma câmera, são várias câmeras, além de ser posicionado em vários ângulos, existe um software para que eles possam traçar, por exemplo, as linhas de impedimento, né? Mas, para mim, no Brasil, hoje, né, eu acompanho os campeonatos europeus, italiano, espanhol, inglês, francês, e no Brasil, hoje, para mim, o VAR ainda não está bem ajustado, né? A gente vê partidas aí onde tem lances polêmicos que, às vezes, até o próprio VAR, ele demora naquela decisão. E o VAR veio para ajudar o futebol e não deixar que gols irregulares aconteçam ou até faltas que poderiam ser para cartão vermelho e às vezes antes do VAR elas eram só amarelo pelo um erro da arbitragem na sua interpretação, porque a gente sabe que a arbitragem, muitos lances é interpretativo. Então, no Brasil hoje eu acredito que o VAR precisa de mais ajustes e mais treinamentos com a arbitragem das competições nacionais, aonde se possa melhorar, porque a gente vê também a demora, né? Se a gente pegar um campeonato inglês, um campeonato francês, decisões do VAR lá não chega às vezes a 3 minutos, e no Brasil nós já temos, com a ajuda da tecnologia, com a ajuda do VAR, o absurdo de 9, 8, 10 minutos às vezes para se tomar a decisão de um gol ou de uma expulsão, por exemplo. O VAR surgiu para ajudar os árbitros. Porém, as sequências de erros têm atrapalhado o futebol brasileiro. Na visão do Júnior, anular um gol que já foi comemorado quebra todo o clima da partida, e ainda mais quando a decisão é tomada de maneira errada. Para mim, o VAR hoje no Brasil teria que ter mais ajustes para se evitar tanta injustiça que às vezes acontece. Porque se eu trouxe um mecanismo para o futebol para ajudar a partida, né? E às vezes tem casos aí que ele não está ajudando. E também como o árbitro, né? A gente teve um Fla-Flu aí no Brasileirão, onde o árbitro estava em cima do lance, não deu a falta no lance, o lance seguiu, foi gol, aí depois ele voltou para o VAR, e uma falta que ele estava próximo, que ele viu, ele voltou atrás e deu a falta, então acabou prejudicando. Porque às vezes no Brasil está se tirando muita responsabilidade do trio que está trabalhando no jogo. E ele dá o gol e depois ele volta e está anulando o gol, mas aí fica muito contraditório, né? Se eu estou em cima do lance, se eu estou vendo o lance, na minha interpretação vi que não foi falta,
e depois o VAR chama, me mostra o lance por outro ângulo e eu volto atrás, então está deixando até a própria arbitragem com preguiça, com falta de atenção nos lances, e nisso acaba às vezes prejudicando e mudando o resultado de muitas partidas. Tecnologias aí em andamento, né? A gente viu aí agora que o árbitro, né, que apitou aí o Corinthians e o Grêmio, acabou sendo suspenso por não marcar um pênalti nítido, né? O motivo a gente não sabe, né? Talvez porque estava na arena, né, lá do Corinthians, né? Quem sabe, né?